Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções de duas variáveis e nesse vídeo está intitulado Derivada Direcional, né? Então, qual que é o objetivo principal desse nosso vídeo? Nós vamos introduzir um novo tipo de derivada, né? O próprio nome já fala, né? Derivada direcional. Então, esse conceito deve ter alguma coisa a ver com a noção de derivada, né? Então, vai ter que ter um limite de um quociente aparecendo. E direcional. Direcional tem a ver com vetor, né? Tem a ver com vetor, diretor de reta e coisas desse tipo. Retas, vetores, né? Esses conceitos têm a ver com direção, né? Então, derivada direcional deve ter a ver com isso, né? E, de fato, essas derivadas direcionais elas vão nos permitir encontrar taxas de variação de uma função, de duas ou de mais variáveis, em qualquer direção, tá? Já vai aparecer, já vai ficar claro o que significa em qualquer direção, tá? Nós vamos continuar usando as nossas duas bibliografias básicas, né? Especialmente, de novo, nesse vídeo, o livro do Stewart na sua sétima edição, tá? Então, uma pequena observação, né? Vamos considerar f de xy uma função de duas variáveis e nós vamos lembrar como que nós definimos, qual foi a definição de derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Né? Então, eu lembro que esse conceito aqui, essa derivada direcional no ponto x0, y0, nada mais era do que esse limite aqui, né? O limite quando h tende a zero, da f de x0 mais h y0 menos a f de x0 y0 quocientado por h. Né? Então, quando você calculava esse limite aqui, se esse limite existisse, né? Quando esse limite existia, então esse limite você chamava de derivada parcial da f em relação a x no ponto x0 e y0. O que é que isso significa? Você observa aqui, ó, que na entrada que está destinada à variável y, você não há mudança, né? Aqui, esse y0 aqui, ele fica fixo. A única coisa que está variando aqui é o x. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando este quociente aqui, à medida que nós nos aproximamos do ponto x0 e y0, por pontos que estão sobre essa reta aqui, ó, a reta horizontal, que tem a equação y igual a y0. Né? Então, o que acontece com esse quociente quando o h tende a zero, ou seja, quando nós estamos nos aproximando deste ponto aqui, só que não utilizando qualquer caminho para fazer essa aproximação. Essa aproximação ela está sendo feita sobre os pontos da reta horizontal y igual a y0. Né? E o que representa este limite? Ele representa a taxa de variação da f, ou a taxa de variação de z, na direção desta reta horizontal aqui. Então, o que acontece com a função, ou melhor, o que acontece com esse quociente quando h tende a zero, à medida em que você vai se aproximando desse ponto x0, y0 por pontos dessa reta, né? Esse limite representa a taxa de variação, então, na nossa função, quando você está olhando os pontos sobre essa reta horizontal, ou seja, na direção dessa nossa reta horizontal. Tá? Como essa reta horizontal aqui, y igual a y0, ela é paralela ao eixo x, então o que significa este limite aqui de cima? Ele representa a taxa de variação de z na direção do eixo x. Na direção do eixo x significa na direção do vetor i, lá da base canônica do F2. Né? Então, no final do dia, este limite aqui, ele é uma derivada, ou seja, ele é uma taxa de variação quando você está olhando os pontos numa certa direção. Qual direção? Na direção do vetor i. Você lembra que para calcular essa derivada parcial aqui, você pode usar você pode fixar qualquer valor, né? Lembra? Nós fixamos o y, né? E nós fizemos sempre variar o x, né? Então, o y, nesse caso, sempre era uma constante, né? Isso significa o quê? Se você trocar esse ponto aqui, ó, por exemplo, para x1, y1, então você vai pegar a reta y igual a y1, e assim por diante. Mas você sempre vai manter a segunda variável sempre vai permanecer fixa. Né? Então, esse limite representa
a essa taxa de variação da função na direção do vetor i. Por outro lado, a derivada de f em relação a y no ponto x0 e y0 era este limite aqui, né? E o que isso aqui significa? Isso aqui significa que nós estamos analisando este quociente à medida que nós nos aproximamos desse ponto x0 e y0 para pontos que estão sobre esta reta vertical aqui, né? Então, fazer h tendendo a zero só aqui na segunda coordenada significa o quê? Que o y0 ele é fixo. Então, desculpa, o x0 ele é fixo. Então, a primeira coordenada é fixa. A única coordenada que está variando aqui, ó, é a variável, é a coordenada y, né? A segunda coordenada. E ela não está variando em qualquer direção. Não, ela está variando, esse y aqui, ele está variando sobre os pontos que estão nessa reta vertical aqui, x igual a x0. O que representa, então, este limite aqui? Ele representa a taxa de variação de z na direção dessa reta vertical, porque você está calculando esse limite aqui só fazendo a segunda coordenada variar. Ou seja, como a reta ela é vertical, como essa reta aqui, x igual a x0, ela é vertical e ela é paralela ao eixo y, então esse limite aqui que nós definimos, ele representa a taxa de variação de z, ou da nossa função f, na direção do eixo y, ou seja, na direção do vetor j. Tá? Vamos olhar esse exemplo aqui. O próximo exemplo, ó, essa figura, né? A figura a seguir, essa figura aqui, ó, né? Ela mostra um mapa de contorno da função temperatura na China, às 15 horas, nessa data aqui, 28/12/2004, tá? Então, o que significa? Você pode observar aqui, ó, que há várias curvas de níveis. O que são essas curvas de níveis? São isotérmicas. O que são isotérmicas, né? Isotérmicas são aquelas linhas sobre as quais, os pontos sobre as quais a temperatura são sempre constantes, né? Então, isso aqui são curvas de nível. Curvas de nível para a função temperatura. Essas curvas de níveis, essas isotérmicas aqui, ó, elas ligam as localidades que têm a mesma temperatura, né? Então, todas as localidades que estão, por exemplo, sobre esta curva aqui que eu estou mostrando para você, elas estão, às 15 horas, elas estavam com temperatura menos 5. Todas as localidades que estavam sobre os pontos dessa outra curva aqui de cima, a temperatura era de menos 10. Beijing, olha só, Beijing estava entre essas duas curvas de nível, então aqui em Beijing, a temperatura estava mais ou menos em torno de menos 8 graus, né? 8 graus negativos, né? Essa outra curva de nível aqui de baixo, ó, que passa perto de Chongqing, a temperatura é de 5 graus. Todos os pontos sobre essa curva de nível aqui, sobre essa isotérmica, todas elas têm temperatura assim, tá certo? Aqui só lembrando, só coloquei uma rosa dos ventos aqui para você se localizar, né? Leste sempre fica à direita, oeste à esquerda, norte acima, né? Aqui, e sul aqui abaixo, tá? A derivada parcial da temperatura em relação a x em um certo local, como vamos pegar aqui Chongqing, o que significa essa derivada parcial? Ela é a taxa de variação da temperatura em relação à distância, se nós nos movermos para leste, ou seja, quando nós estamos nos movendo para cá, né? Então, essa derivada parcial aqui, ela representa a taxa de variação instantânea, ou seja, naquele determinado instante de tempo, quanto a temperatura estava variando em relação à distância que você estava se movendo, né? Para leste. Por quê? Porque essa foi a nossa interpretação, ó, da nossa derivada parcial em relação a x, né? É sempre na direção do vetor i. Então, qual é a taxa de variação quando você está se movimentando a leste? Nesse ponto, num determinado instante de tempo, né? Então, isso é o que nos dá a derivada parcial em relação a x. Já a derivada parcial em relação a y é a variação, é a taxa de variação da temperatura, se você se mover para norte, a partir desse ponto aqui, a partir dessa localidade chamada Chongqing, tá certo? Agora você pode se fazer uma pergunta, né? Porque, tudo bem, as derivadas parciais em relação a x me dá, então, ó, a derivada parcial em relação a x me dá a taxa de variação da temperatura na direção norte. Desculpa, na direção leste.
A derivada em relação a y me dá a taxa de variação da temperatura na direção norte. Mas e se você quer ir, por exemplo, na direção, sei lá, aqui está marcando sudoeste, ou se você quer ir para nordeste, né? Qual é a taxa de variação nessas direções, sobre essas retas aqui, ou seja, nas direções, sei lá, sudoeste ou nordeste, ou qualquer outra direção? Como é que você vai fazer isso? Na direção leste-norte, você sabe, são as derivadas parciais em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Mas em uma outra direção qualquer, como é que você mediria a taxa de variação instantânea, né, quando você está viajando para outra direção? Essa é a pergunta que nós queremos responder agora, e para isso nós vamos introduzir um novo tipo de derivada, que a gente chama de derivada direcional. O que, que ela faz? Ela nos permite, então, calcular a taxa de variação de uma função, de uma ou de mais variáveis, em qualquer direção. Tá? Para isso, de novo, nós vamos utilizar a noção de limite, não vai ter jeito. Nós vamos ter que utilizar a noção de limite e a noção, e certamente vai ser um limite de um quociente. Muito parecido com aquele de de derivada parcial que nós vimos há pouco. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar descobrir, vamos tentar deduzir o que poderia ser uma boa definição para a derivada direcional. Então vamos lá. Vamos considerar f uma função de duas variáveis e vamos supor que você queira a taxa de variação de z ou da f no ponto x0 e y0 na direção de um certo vetor unitário arbitrário, que nós vamos chamar de vetor u, que vai ter coordenadas a e b. Tá? Então aqui está o nosso vetor u. Então, como é que eu posso dizer, né? Você quer a taxa de variação, ou seja, quanto o z está variando instantaneamente nesse ponto, só que nessa direção aqui. Se você quer na direção do vetor i, se você quer na direção do eixo x, por exemplo, você calcula a derivada parcial em relação a x. Se você quer na direção do vetor j, então você calcula a derivada parcial em relação a y. Mas se você quer na direção desse vetor aqui, nós sempre podemos considerar vetor unitário, porque o que importa para nós é a direção do vetor, não o sentido. Basicamente, o que importa é a direção. Tá? Então, nessa direção aqui, ó, qual está sendo a taxa de variação da função na direção desse vetor? Tá? O que nós vamos considerar? Nós vamos considerar a superfície S, para responder essa pergunta, nós vamos considerar a superfície S, que tem essa equação aqui, ó, z igual a f de x, ou seja, vamos considerar S o gráfico, S vai ser o gráfico de f, e nós vamos tomar z0 igual a f de x0 e y0. Tá? Então essa vai ser a notação. E então, nessas condições, esse ponto aqui, o de coordenadas x0, y0 e z0, isto é um ponto que está no gráfico da nossa função, pela própria definição de gráfico. Vamos considerar também o plano vertical que passa por esse ponto P, esse ponto aqui que tem essas coordenadas, tá? E que tem a direção do vetor U. O vetor U foi dado aqui, é o vetor unitário, para o qual nós queremos calcular a taxa de variação de Z naquela direção, né? A taxa de variação de Z naquela direção. O vetor pode ser unitário porque só importa a direção, como eu já tinha dito, né? Então nós vamos pegar o plano vertical que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor U. Tá? Aí você fala assim, putz, mas para eu ter um plano, eu preciso de dois vetores diretores, né? Eu preciso do vetor diretor, um vetor diretor, outro vetor diretor e um ponto, né? Bom, como esse plano é vertical, além desse vetor diretor U, nós vamos considerar com outro vetor diretor, o vetor diretor J. O vetor J, que ele é vertical, né? Então ele pode ser... Não, desculpa, o vetor K. K, não J, K. Ele é um vetor vertical, né? Então esse pode ser um outro vetor diretor ao plano vertical que passa por esse ponto e também tem esse vetor aqui como vetor diretor. Tá? Este plano vertical aqui, ó, ele vai interceptar a nossa superfície segundo uma curva C, ó. Tá aqui a curva C, tá? Que é a interseção da superfície com esse plano vertical. A inclinação da reta tangente à curva nesse ponto
é a taxa de variação de z na direção de u. Por quê? Porque aqui está o vetor u, tá vendo? Ó, aqui está o vetor u. Essa reta tangente aqui, ó, nesse ponto, tem essa direção aqui, ó, tem a direção do vetor u. Então, isso para nós vai ser a taxa de variação de z na direção de u. Vai ser exatamente a inclinação dessa reta tangente a esse ponto aqui, a reta tangente a essa curva nesse ponto P aqui. Agora vamos pegar, além disso, vamos pegar outro ponto qualquer, vamos chamar ele de Q, de coordenadas x, y e z. É outro ponto que pertence à nossa curva C. E vamos considerar também os pontos P' e Q', que são as projeções do ponto P e do ponto Q no plano XY. Então está aqui a nossa projeção. Tá? Este vetor P', Q', ele é paralelo ao vetor U. Por quê? Porque o vetor U, ele é um vetor diretor do plano que nós consideramos aqui, desse plano vertical. Qualquer vetor que você considerar aqui, por exemplo, esse vetor PQ aqui, ó, se você projetar ele sobre o plano, ele vai ser um vetor que vai ser paralelo a esse vetor U aqui. Como ele vai ser paralelo ao vetor U, ele vai ser um múltiplo escalar do U. Ou seja, o vetor P', Q', ele é H vezes o vetor U. Ou seja, o vetor P', Q' é este vetor aqui, ó, né? Que é x menos x0, y menos y0. É esse vetor. H vezes o vetor U é H vezes A, vírgula H vezes B. Essas são as duas coordenadas do vetor HU. Tá? E aí o que nós temos? Ó? Como o x menos x0 é HA e o y menos y0 é HB, então nós temos que x é x0 mais HA e y é y0 mais HB. E aí com isso nós podemos determinar qual é essa taxa aqui. Ó? A variação de z, o ΔZ, quocientado pelo H. ΔZ nós sabemos, é z menos z0, né? Sobre H. Z é f de x0 mais H vezes A, y0 y0 mais HB, menos a f de x0, y0 quocientado por H. O z vale isso daqui, porque x é essa soma aqui, né? E z é a f de x, y. Então, z é a f deste par aqui. Z0 foi definido como sendo f de x0, y0 e quocientado por H. Se nós tomarmos o limite quando h tende a zero, então nós teremos a taxa de variação de z nessa direção aqui, na direção de u. E isso é o que nós chamamos, então, de derivada direcional de f na direção e sentido de u. E, portanto, surge essa nossa definição aqui. Mas observe o que é essa taxa de variação aqui. Ó. Ela é a inclinação dessa reta tangente nesse ponto aqui. Então, você considerou a sua superfície, né? Você considerou um plano que passa por esse ponto aqui, de coordenadas x0, y0 e z0, plano vertical. Então, ele tem U como vetor diretor e K como outro vetor diretor. Tá? Aí, o que você fez? Você pegou outro ponto qualquer, ponto Q, que pertence a essa curva de interseção aqui. Você projetou esses dois pontos sobre o plano XY. Isso te deu o que a gente chama de vetor P', Q'. Como você projetou ele, essa projeção ela é paralela ao vetor U. Por que é paralela ao vetor U e não é paralela ao vetor K? Porque você projetou sobre o plano XY. E o vetor U está no plano XY. Se você tivesse projetado lá no outro plano, esse ponto P', Q', ele seria paralelo ao vetor K, que é o outro vetor diretor do nosso plano. Mas não, você projetou ele sobre o plano XY. Esses dois pontos aqui, ó, esses dois vetores, tanto esse como o vetor U, eles também são vetores diretores do mesmo plano. Então, eles têm que ser paralelos. Estão no plano XY, né? Estão diretores do mesmo plano. Então, eles são paralelos, ou seja, acontece essa igualdade aqui, e aí você obtém essa igualdade de vetores aqui. Com essa igualdade de vetores, você obtém esse x, você obtém esse y, e aí você consegue, então, determinar essa taxa aqui, você consegue determinar esse quociente. O que significa ΔZ? A variação de z sobre h, né? Então, é esse quociente aqui. Quando nós vamos fazer o limite quando
limite de h tendendo a zero, se este limite aqui desse quociente existir, isso aqui nós vamos chamar de derivada direcional da f em x0 na direção desse vetor unitário, que a gente chamou de u e tem coordenadas AB, tá certo? Então, essa é a definição de derivada direcional. É a derivada direcional da f em x0 e y0 na direção desse vetor é este limite aqui, quando esse limite existir. Quando esse limite existir, simplesmente a nossa derivada direcional não vai existir. Como dois casos particulares de vetores unitários, você pode pegar o vetor unitário i, né, que tem coordenadas 1, 0. Se você calcular, se você trocar o vetor u por esse vetor aqui pelo vetor i, nessa fórmula, ó, então aqui o a vai ser 1 e o b vai ser 0. Né? O que, que você vai obter? É esse limite da f de x0 mais h y0 menos a f de x0 y0 sobre h. Ora, mas isso é a própria derivada parcial de f em relação a x nesse ponto x0 y0. Tá? Então, o que, que vai ser a nossa derivada? O que, que significa essa derivada direcional aqui? Essa derivada direcional, nessa direção aqui, na direção de i, é a derivada parcial, né, em relação a x, coisa que nós já tínhamos visto no início do vídeo. Então, essa definição ela está muito boa. Ela está muito boa porque a nossa derivada parcial acaba sendo um caso particular de derivada direcional. Será que isso também funciona quando você pegar o vetor j? O vetor j também é um vetor unitário. O que acontece com a derivada direcional na direção desse vetor j? Então, aqui, ó, o a vai ser 0 e o b vai ser 1. Né? Então, o que, que você vai obter? Limite quando h tende a 0, da f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0 sobre h. Isso nos dá exatamente a derivada parcial, a definição de derivada parcial de f em relação a y, nesse ponto x0 e y0. E, portanto, a nossa definição que já estava boa, ela ficou melhor ainda, né? Então, essa nossa... você pode perceber que essa derivada direcional aqui, ou essa derivada parcial aqui, era o que nós tínhamos interpretado no início como sendo a derivada direcional, na direção de j. Então, por isso também que essa definição aqui está muito boa, né? Por quê? Porque quando você pega particulares de direções, quando você pega duas direções particulares, isso te dá duas derivadas conhecidas. Derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Então, o que, que você pode deduzir? Que a derivada direcional nada mais... Desculpa. A derivada parcial nada mais é do que um caso particular de derivada direcional. Não precisávamos ter feito toda aquela parafernália inicial, se nós não quiséssemos. Poderíamos ter vindo logo aqui e definir derivada direcional. E dizer o seguinte, olha, a derivada direcional na direção de i e na direção de j são esses limites aqui, isso que nós vamos chamar de derivada parcial. Mas isso não teria muita graça, né? É sempre melhor você começar a definir as coisas como um caso particular e depois você vai generalizando, tá? Isso é muito comum dentro da matemática, tá? Beleza. E aí você tem um teorema, porque você ficar calculando toda hora esse limite aqui, você sabe que isso é uma coisa chata, isso já não é legal para a função de uma variável, imagina para a função de duas variáveis. Então, nós precisamos de um teorema que nos permita calcular derivada direcional de uma forma um pouco mais rápida, né? Esse teorema fala, olha, para funções que são diferenciáveis, você fala, putz, funções diferenciáveis, então esse conceito é importante mesmo? Putz, eu pulei essas aulas lá atrás, eu achei que diferencial não era importante. Então, vai ter que dar uma olhada para saber o que são funções diferenciáveis, né? Então, se a função f é uma função diferenciável em x e em y, então f tem derivada direcional em na direção de qualquer vetor. Qualquer vetor que você pegar, ela vai ter derivada direcional. Mais ainda, aqui está uma fórmula para você determinar essa derivada direcional da f. Então, a derivada direcional de f em qualquer ponto x, y é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, y, vezes a primeira coordenada do vetor a, mais a derivada de f em relação a y no ponto xy vezes o vetor b, vezes a coordenada b. Isso daqui você pode resumir como sendo o produto escalar desses dois vetores aqui. Você fala, putz, mas o que é vetor escalar mesmo? Vetor escalar não, o que é o produto escalar de dois vetores? É isso aqui, você pega a primeira coordenada, multiplica pela primeira coordenada, a segunda coordenada multiplica pela segunda coordenada e soma tudo. Tá?
Então, essa derivada direcional aqui é, na verdade, esse produto escalar aqui. Produto escalar visto lá em geometria analítica. Né? É claro que se seu vetor unitário for dado a partir de um ângulo, ou seja, se o vetor unitário faz um ângulo θ com o eixo positivo x, então você pode escrever o seu vetor u dessa forma aqui, ó, cosseno θ, seno θ. E então essa fórmula aqui de cima, ó, já que o vetor u é este vetor aqui, então a derivada direcional da f vai dar essa soma desses dois produtos aqui. Derivada parcial de f em relação a x vezes o cosseno de θ, derivada de f em relação a y vezes o seno de θ. Ou então, essa derivada direcional é esse produto escalar aqui desses dois vetores. O fato de o vetor u ser dado por essas duas coordenadas, é só você fazer um desenho lá no plano cartesiano. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a situação, né? Você não sabe quais são as coordenadas do vetor, mas você sabe qual é a inclinação. Se você sabe a inclinação desse vetor em relação ao eixo x, ou seja, qual é o ângulo formado aqui, então você tem aqui que o x, o a, na verdade, é cosseno θ, o b é seno de θ. Né? Isso aqui é trigonometria básica, certo? Então, essa nossa derivada direcional também pode ser dado por essa fórmula aqui. Se o vetor u for dado para você, se ele for dado, assim, são essas coordenadas, então você usa essa fórmula aqui para determinar a derivada direcional. Se é dado o ângulo de inclinação do vetor em relação ao eixo x, então você usa esse outro produto escalar aqui de baixo. Também te dá a derivada direcional, tá? Com isso, nós vamos então determinar a derivada direcional da f em relação a u. Se a função é dada por x ao cubo menos 3xy mais 4y quadrado, e o vetor u é um vetor unitário que faz um ângulo de bissextos com o eixo x, né? E aí ele quer saber, então está querendo saber a derivada direcional e quer saber a derivada direcional nesse ponto aqui. Então nós temos que aplicar essa fórmula, já que nós temos o ângulo formado pelo vetor com o eixo x, tá? Que é bissextos. Então, como nós vimos nessa fórmula aqui, ó, né? Para determinar a derivada direcional, é a derivada parcial vezes o cosseno θ, derivada parcial em relação a y vezes o seno θ. Então, está aqui, ó. Derivada parcial em relação a x vezes o cosseno de bissextos, mais a derivada parcial em relação a u vezes o seno de bissextos. A derivada parcial em relação a x, você mantém o y constante e deriva em relação a x. Então, aqui vai ficar 3x quadrado. Essa parte aqui vai ficar menos 3y, porque você só vai derivar em relação a x, o y é uma constante. Isso aqui é uma constante, se você deriva uma constante em relação a x, isso dá zero. Cosseno de bissextos é raiz de 3 sobre 2. A derivada da f em relação a y, você vai manter x constante, então quando você calcular a derivada em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 3x, e aqui vai ficar 8y, tá? Vezes o seno de bissextos, que é 1b. Tá? Ele faz as contas aqui, faz as contas aqui, etc. E você vai chegar nessa derivada direcional aqui. Isso aqui vai te dar um número. Agora, ele quer saber, quer dizer, isso aqui vai te dar uma função, na verdade, né? Isso aqui vai te dar uma função. Quando você quando você calcular a derivada direcional num certo ponto, por exemplo, no ponto 1, 2, então você vai vir aqui na sua derivada direcional, x você vai trocar por 1, y você vai trocar por 2, vai fazer as contas e você vai encontrar este valor aqui, né? Então, a derivada direcional deu este valor. Essa derivada direcional aqui, o que ela representa? Ele representa a taxa de variação de z na direção do vetor u. Então, aqui está o nosso vetor u. Desculpa, aqui, ó. Aqui está o vetor u. Aqui está o eixo x. Aqui está o ângulo, né? Π sextos. É o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, tá? É π sextos, né? Ou seja, o que isso aqui significa mesmo? Lá no comecinho do nosso estudo de derivadas direcionais, esse número aqui, ó, este número que nós encontramos, ele nada mais é do que a inclinação da reta tangente, a curva de interseção desta superfície aqui, com o plano vertical que passa por esse ponto aqui, que tem a direção do vetor u.
Então, nós temos a nossa superfície, nós temos o plano vertical, que passa por esse ponto e tem esse vetor U como um dos vetores diretores. O outro, aqui está o vetor K, ó, é outro vetor diretor desse plano. Tá? Então, quando esse plano intercepta a superfície, isso nos dá esta curva aqui. Ó. Essa curva, nesse ponto aqui de cima, 2 e não sei quanto, f de 1, 2, aqui em cima, ó, esse ponto aqui. Ó. Aqui tem uma tangente a essa curva, essa tangente tem uma inclinação. Essa inclinação é esse número aqui, tá? É essa derivada direcional, certo? Então, essa é a interpretação da derivada direcional que nós acabamos de calcular. Beleza? Bom, com isso, ficamos por aqui com essa parte de derivada direcional. Espero que você tenha gostado. Também espero que você me veja nos próximos vídeos, porque no próximo vídeo nós vamos falar de um dos vetores mais importantes do cálculo 2, que é chamado de vetor gradiente. Beleza? Então, um abraço a todos e até lá.